Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, falando sobre fé. Mas antes gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão conectados conosco, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua esperança, a sua perspectiva em algo sobrenatural que Deus há de fazer na sua vida, que há de restabelecer a sua fé. Por falar em fé, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Meu irmão, minha irmã, nesta noite deixe que o versículo e a reflexão fortaleçam a sua fé agora mesmo. E hoje, no 21º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e reflexão o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16. E a palavra diz: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor nos concedeu nesta noite. O escudo da fé.
Primeiramente, a fé. A primeira coisa que devemos entender o que é, afinal, esta fé. Hoje, muita gente usa a palavra para vários fins, mas o objetivo real dessa palavra pode ser encontrado na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De acordo com este versículo, a fé é a base firme das coisas que esperamos e das coisas que não vemos. A fé, portanto, atua em duas frentes: as coisas que esperamos e as coisas que não vemos. A guerra espiritual é um bom exemplo das coisas que não vemos. A realidade espiritual é muito viva e atuante, mesmo que nós não consigamos vê-la com nossos olhos. Por outro lado, as coisas que esperamos não são necessariamente as coisas que não vemos. No nosso dia a dia, a fé deve ser atuante em muitas frentes, mesmo porque, se nos dedicamos à fé com integridade, a vida cristã passaremos por maus bocados. E é aí que a fé entra para nos sanar todas as coisas. Na verdade, a fé bíblica do passado vislumbrou em grande medida as coisas que se esperam, como foi com Abraão. Ele creu contra sua própria sorte, pois sendo velho e estéril, não podia ter filhos, mas, independente da sua realidade, ele creu nas palavras de Deus, que prometeram que ele seria pai de muitas nações. E não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Isso nos mostra que, apesar da fé ser espiritual e tratar das coisas que não vemos, ela também é totalmente atuante em nossas vidas práticas, mas não para de nos conceder aquilo que queremos. Pelo contrário, a fé se baseia na vontade e direção de Deus para a nossa vida. Veja que foi Deus quem determinou que Abraão seria pai de muitas nações, e não Abraão que, pelo muito orar, recebeu isso do Senhor. Devemos buscar entender qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Como adquirir a fé? Entender o conceito de fé, que não é dos mais complicados de se entender, não é o centro da questão. Na verdade, o grande desafio da fé é adquiri-la. Como podemos ter fé? Antes do mais nada, temos que entender que a fé é dom de Deus. Se não temos o Senhor Jesus, certamente não teremos nenhuma fé. Como Paulo nos mostra na carta de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Assim, entendemos que a fé é um dom gerado pelo ouvir da palavra de Deus, que opera em nosso interior poderosamente a tal ponto de gerar fé nesse processo. Não se trata de uma receita de bolo, mas de uma realidade de vida com o Senhor. Se ouvirmos dele a sua palavra, certamente seremos homens cheios de fé e de intrepidez. Quanto mais cremos em nosso Senhor Jesus e na palavra daquele que encheu tudo em todas as coisas, mais seremos cheios de fé. João 17 nos diz que a palavra é a verdade. Como devemos crer na palavra de Deus como a verdade? Como podemos ser cheios de fé se não cremos nas Escrituras? Se a palavra me diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos 16, versículo 17, e na prática não me seguirem, o que está faltando? A resposta é fé. Se eu não creio que os sinais podem me seguir, certamente não os seguirão. Porém, se eu tomo essa palavra como uma realidade, ainda que invisível, em minha vida, aí sim, pelo poder do Espírito Santo, ela se tornará uma realidade prática e logo os sinais nos seguirão. Não há dúvida quanto a isso, a realidade da fé é mais real do que o ar que nós respiramos.
O grande problema nesse sentido é que a palavra hoje em dia não é tomada dessa forma. Pelo contrário, a palavra se tornou objeto de estudo e discussão. Cada denominação possui o seu próprio dogma e crença em detrimento de outras. As palavras são analisadas e discutidas como qualquer texto. Irmãos, a palavra precisa ser vivida e não discutida ou analisada. Se a palavra me diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. E a minha reação é racionalizar o que está escrito. Isso nada mais é do que uma religião morta em si mesma. Entretanto, se a palavra viva e eficaz gera em mim essa fé prática, então eu passarei pelo vale da sombra da morte e realmente não temerei coisa alguma, nem mesmo a morte, caso fosse apresentada diante de mim. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa para nos livrar, se necessário, até desse vale tenebroso. Por isso, não temerei mal algum contra mim. Essa realidade viva da palavra lança por terra muitos problemas cristãos. Se cremos, de fato, na palavra não teremos problemas com o pecado, pois foi Jesus quem morreu por nós. O Cordeiro Santo de Deus que veio ao mundo e que deu a sua vida para redimir nosso pecado, de modo algum morreu em vão. Eu creio na obra de Cristo na cruz. Portanto, meu pecado foi, de uma vez por todas, tratado e perdoado. Igualmente, nós devemos crer no poder e na autoridade outorgada por Deus à Igreja. O corpo santo do Senhor não sabe o poder que detém. Se soubéssemos do que a Igreja é capaz, certamente o mundo seria um lugar diferente. Voltemos à palavra em Lucas, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 17 e 18. Essa palavra fala exatamente do que a Igreja é capaz. Uma vez que somos cheios do Espírito Santo, os sinais nos seguirão naturalmente, e nós devemos crer que a Igreja é capaz de realizar todas essas coisas e muito mais. Irmãos, a Igreja foi colocada por Deus como sua representação nessa terra. Como nós estamos aquém dessa responsabilidade, nós devemos mudar a nossa vida, crendo naquilo que Deus nos deu. Os sinais só seguirão aqueles que crerem. Então creia, meu irmão. Não como regra, mas como realidade e vida prática. Você verá um agir de Deus em sua vida. A prática, aliás, é grande sinal da fé, e ambas andam juntas. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, a palavra diz que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé, naturalmente, resultará uma realidade em sua vida. Deus não gera fé em nossos corações por seu bel prazer, ou apenas para que o homem desfrute dessa fé. Uma frase que demonstra isso pode ser encontrada em Efésios, capítulo 1, versículo 19, segundo a operação da força do poder. Essa é uma frase dentro de um contexto específico, mas aqui eu apenas gostaria de salientar uma realidade, que é o poder excelso de um Deus operante. O poder de Deus não se esconde por trás das nuvens do céu, mas ele opera com o poder através da Igreja, o corpo majestoso de Cristo. Outro ponto importante deste grande propósito em orações, vamos falar sobre o escudo. Finalmente chegamos à parte do escudo. O escudo, que é retratado na armadura de Efésios, é um escudo romano. Esse escudo, chamado escutum, era a
aquele escudo longo que cobria dos pés a cabeça. Muitas vezes imaginamos um escudo redondo e pequeno, mas aqui Paulo especifica esse tipo de escudo que é muito peculiar ao exército romano e muito significativo na simbologia que ele empregou para as armas espirituais. O escudo romano, assim como o escudo da fé, tinha dois objetivos principais. O objetivo primário era a preparação do exército contra as lanças, flechas e espadas inimigas. Todavia existe um segundo aspecto não tão conhecido. O escudo era usado para possibilitar o avanço de toda uma legião. Uma tática ficou conhecida historicamente como formação tartaruga, pois era forte e defensiva, rígida como o casco de uma tartaruga. Por mais lentos que fossem as legiões romanas, elas eram firmes e poderosas contra o inimigo. O exemplo de Paulo nessa armadura também objetiva esses dois aspectos. Primeiramente, vemos o escudo como a principal arma de defesa, a fé como peça fundamental contra os dardos do diabo. E de fato, sem fé, não conseguiríamos permanecer contra os intentos do inimigo. Seria impossível viver a vida de Deus sem esse escudo de defesa, mesmo porque constantemente somos atacados pelo inimigo, e uma vez sem esse escudo, seríamos alvos fáceis. O segundo aspecto tem a função de mobilidade. A força defensiva do escudo permite à igreja contra-atacar o inimigo. A palavra nos diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Mateus 16, versículo 18. Aqui Jesus está claramente demonstrando um aspecto ofensivo da igreja, e assim podemos dizer que, pela fé, poderemos avançar contra as portas do inferno. Se temos pensado na fé enquanto uma certeza que se realiza, podemos também dizer que, quando evangelizamos, as pessoas se convertem, estamos atuando exatamente nesse sentido da fé e roubando o inferno. Certamente as portas não prevalecerão contra nós. Esse é um exemplo da fé operante, mas existem outros. O exemplo de Jesus em Lucas capítulo 4 é um excelente exemplo do escudo sendo usado na defensiva. Ali Jesus se firmou na palavra com tamanha fé que o diabo nada teve a fazer senão recuar. O que isso nos lembra? Tiago, capítulo 4, versículo 7 nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O último ponto importante deste grande propósito em orações, os dardos inflamados. Ao trazer este tema, achei por bem adicionar um rápido comentário sobre os dardos do diabo para auxiliar os irmãos na prática. Afinal, onde o diabo ataca a igreja? Eu seria simplista se falasse apenas do pecado, portanto irei além. O diabo usa muitas mentiras diferentes para nos acusar. João 8, versículo 44. Dentre elas, a de que o pecado não se pode ser esquecido. Um dos dardos do diabo, aliás, é nos culpar baseado em algum pecado que cometemos. Quem nunca se lembrou daquele pecadão bem na hora do culto, ou bem no momento de orar por alguém? Esse é um dardo que o diabo usa para tirar a nossa autoridade e nos tirar também da presença de Deus. Entretanto, se nós cremos na obra reconciliadora de Jesus na cruz, esse ataque nada servirá. A glória de Deus nos redimiu por completo. Aleluia, glórias a Deus. Creia e viva, meu irmão, minha irmã. Passa a ter uma nova vida nesta noite. Porém, existem dardos menos perceptivos que o diabo lança na igreja. Hoje em dia, existem muitas coisas que o diabo usa para minar o trabalho de Deus nos homens, e são esses ataques que mais devemos atentar. São aqueles ataques que parecem
inofensivos, mas que causam muito dano. Um deles são as opiniões. Vivemos na era do eu acho. Quantas vezes, ao compartilhar uma palavra simples e objetiva, eu ouvi uma resposta do tipo: "Ah, mas eu acho que não é bem assim." E isso vale em todas as nossas redes sociais. Você percebe a sutileza? O diabo consegue te induzir a racionalizar uma palavra prática, tornando-a assim infrutífera. Talvez a pessoa não saiba, mas ela acabou de ser enganada pelo diabo. Nesse momento percebemos as muitas falsas doutrinas que maculam a obra do Senhor. Muitas vezes a doutrina é a Bíblia, ainda que parcialmente, e os irmãos têm até uma boa intenção. Da mesma forma são as filosofias e pensamentos. Tudo isso pode racionalizar a palavra de Deus e fazer com que o poder de Deus seja posto em segundo plano. A cultura mundana do conhecimento e da informação faz com que nós tenhamos a obrigação de saber sobre tudo e querer entender o significado de todas as coisas. Mas não é bem assim que devemos caminhar. A única coisa a qual precisamos reter nossa atenção é a graça que nos foi manifestada em Cristo Jesus. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Isso nos basta. Se nos firmássemos nessa graça, não haveria espaço para racionalizações, nem para nenhum dardo do diabo contra a igreja. Existem muitos outros dardos, mas não é o nosso objetivo tratar deles aqui. O antídoto ideal contra os dardos do diabo é crer na palavra como a verdade. Ninguém é maior do que o poder manifestado na verdade. Escute a sabedoria dela com zelo e paixão e dificilmente você será enganado pelas artimanhas do diabo. A palavra nesta noite foi semeada em corações quebrantados, endurecidos para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos em Sua santa presença, Pai. Obrigado por nos instruir com a verdade revelada nesta noite. Que hoje o Senhor possa, Pai, edificar o Seu Espírito em nós, a fim de que possamos combater o bom combate com o escudo da fé, para que as ações malignas não sobrecaem sobre nós, e que essas astúcias do que tem feito em nossas vidas, colocando dúvida, questionamento, sejam jogados por terra nesta noite. Louvamos e agradecemos o Seu santo nome e pedimos que toda ação maligna que nesta noite seja jogada por terra, que sejam libertados os oprimidos que estão no cativeiro da dor do passado e do ressentimento. Oramos e agradecemos o Seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.